Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós estamos com um probleminha ali no som, tentamos arrumar, mas a gente percebeu que estava atrapalhando o culto. Mas se o som não funcionar, irmãos, nós vamos na garganta. Jesus nunca precisou do microfone, a sua palavra tocava o mais íntimo do coração do homem. Todos encontrados, digam amém? Diz assim, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 2 e o verso 16. Missionária Raquel, depois tu louva. Que presença é essa? Fica no jeito aí. Todos encontrados, digam amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Podemos assentar. Desocupe as mãos, dê uma calorosa salva de palmas para Jesus, bem forte. As palmas para Jesus. Irmão, nós estamos aqui numa campanha que fala a respeito de termos uma mente consagrada para Deus. A mente do homem, ela é algo tremendo. Deus dotou o homem de um poder tão grande de raciocínio. Nós temos a capacidade de termos raciocínio, de pensar. E às vezes nós estamos em casa bem quietinho, aí alguém pergunta: o que você está pensando? Aí muitos dizem: nada. Mas a mente, ela pensa quase que dia e noite. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo que não tem como conhecer a mente do Senhor. Mas quem é espiritual consegue discernir as pessoas. E de ninguém, ou por ninguém, ele é discernido. E eu quero falar um pouco nesta noite sobre fé. Porque se temos a mente de Cristo, nós temos que ter fé. Primeiro passo, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu estava meditando um minutinho antes de vir para o púlpito sobre a batalha que Jesus enfrentou, tanto na crucificação, quando ele foi julgado, condenado. No dia a dia as pessoas se aproximavam e todos aqueles que se aproximavam, Jesus tinha uma resposta. Talvez nem todos ouviam o que queriam ouvir, mas ninguém ficava sem resposta. E o que me chama a atenção é que quando Jesus visita o sepulcro de Lázaro, ele faz uma breve oração, e todo crente tem que entender isso. Jesus disse: Pai, graças eu te dou por ter me ouvido. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Se nós temos a mente de Cristo, irmão, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que entender que Jesus ouve até os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos. Então já quero dar uma dica para a igreja. Quem sabe você chegou aqui, diz: Deus não me ouve, Deus não está atentando às minhas orações. Eu quero te dizer, ainda que Ele não tenha te respondido, Ele tem te ouvido. E no tempo de Deus, irmãos, aleluia. Pastor, mas vai demorar. Se tu tem a mente de Cristo, você vai saber esperar. Aleluia. O salmista, no capítulo 40, aleluia, um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, então também ele tinha a mente de Deus. Ele diz: eu esperei com paciência no Senhor,
até que ele se inclinou para mim. Aleluia. Jesus esperou o tempo certo, irmãos, para poder começar o seu ministério. Jesus esperou o tempo certo para consumar o seu ministério. E a igreja que tem a mente de Cristo, assim como o salmista diz, eu esperei com paciência, nós temos que ter essa noção de tempo. O Senhor do tempo, missionária Raquel, temos que ter essa noção de tempo. Eclesiastes 3 vai dizer, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Talvez nós não conseguimos conhecer a mente do Criador, mas a Bíblia, ela vai dizer muitas coisas a respeito de Deus. A vontade de Deus para conosco, para com a igreja, para com aqueles que decidiram em servir a Jesus. E muitas das vezes, irmãos, no meio das lutas, das dificuldades, nós olhamos só para aquele momento. Nós não conseguimos enxergar um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. Jesus, instruído por Deus, cheio do Espírito Santo, estava passando um momento muito difícil, porque seu corpo, a matéria, a carne, aleluia, suou, até o suor se transformar em grandes gotas de sangue. Se Jesus estivesse olhando só para o momento, como eu disse aqui já, da traição, do julgamento, da condenação, dos açoites, da crucificação, aleluia, da morte, da coroa de espinho, ia ficar difícil para alcançarmos a salvação. Mas Jesus olhou um pouquinho mais além, e assim tem que ser a igreja que tem a mente de Cristo. Se nós olharmos para o momento que estamos vivendo, irmãos, o momento não discerne o final. A nossa vida é de início, começo, princípio e fim. O momento vale para agora, mas a nossa jornada está traçada. Jesus consegue olhar além da cruz, porque ele disse para os seus discípulos que importaria que ele viesse sofrer muito, seria entregue, aleluia. Mas ele diz que assim como, aleluia, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também seria Jesus. Mas ao 3º dia ele iria de ressuscitar para a glória de Deus. Então a igreja, todo homem, toda mulher que discerne inteiramente Jesus, como disse o apóstolo Paulo, ele não vai desistir no momento de dificuldade, aleluia. Ele não vai virar as costas quando ele enfrentar uma barreira, quando ele enfrentar ali uma muralha. Ele vai prosseguir, ele vai conseguir enxergar mais na frente. Porque se olharmos aqui, irmãos, e perguntarmos, quem é que está passando por luta? Ah, quantas pessoas vão levantar a mão. E por que não desiste? Porque Jesus fez uma promessa. Qual? A vida eterna, aleluia. E nós precisamos vencer. Mente de Cristo, primeiro fé, prosseguir, caminhar, não desistir. Nós vemos nos últimos dias quantas pessoas desistindo, parando, deixando de fazer o que fazia para Deus, deixando de orar, deixando de jejuar, como já foi falado aqui, deixando de buscar, aleluia. Temos que viver a palavra. O que Jesus Cristo diz, irmãos? No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Crente não vai viver só de bonança. A bonança, irmãos, não amadurece ninguém. A bonança não fortalece ninguém. As bênçãos chegam, glória a Deus e aleluia. Mas o que estrutura o homem são as batalhas, são os desertos. Aleluia. E nesta noite, vamos fazer uma pergunta para Deus. Como é que está a nossa mente? Carnal ou espiritual? Se é de Cristo, é uma mente espiritual. A Bíblia diz, se já morreste e ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aleluia. Antigamente a gente via as pessoas que ficavam tristes dentro da igreja,
porque não recebiam o batismo do Espírito Santo. Mas elas oravam, jejuavam, pagavam preço, e Deus manifestava a glória. A gente via as pessoas se entristecer porque não conseguia crescer espiritualmente. Mente de Cristo. Eu estava meditando aqui, eu vi que deu 2 campanhas seguidas no mesmo capítulo. Aquilo que os olhos do homem não viu, aquele coração do homem não desejou, é o que o Senhor tem reservado para ele. Aleluia. Mas nós vemos hoje um desespero muito grande. As pessoas correndo atrás de coisas passageiras. É pecado, pastor? Não. Mas a nossa mente está voltada a priorizar aquilo que é palpável. Esquecemos que em Hebreus 11 vai dizer, irmãos, que no meio de uma grande luta, nas impossibilidades, quando o médico diz não tem jeito, aleluia, quando as portas da empresa estão para se fechar, a fé, ela ainda é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova ainda das coisas que se não vê. Quando o filho está nas drogas, quando o casamento está por um fio, a fé ainda pode mover as mãos de Deus, aleluia, oh glória. Queremos que o nome de Jesus seja glorificado. Agora olhamos para Jesus sendo convidado para vir fazer uma oração para Lázaro que estava enfermo. Ele disse, eu não vou, Lázaro só, vou ficar aqui mais um tempinho. De repente alguém diz, Lázaro já morreu. Ele disse, não morreu, ele dorme, mas vou despertá-lo do sono, aleluia. E Jesus disse assim, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Queremos que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, irmãos. Muitas vezes Ele vai permitir que passamos por algumas dificuldades. Aí o crente vence. Alguém diz, nossa, eu achei que ele não ia vencer. Venceu. Aí o crente passa por uma enfermidade. Aleluia. De repente, Jesus num culto faz um mover, cura ele. O nome do Senhor é glorificado. Irmãos, nós somos dele. Não é lícito Deus fazer da nossa vida, Jesus trabalhar em nós da forma que Ele quer. Então só precisamos ter a mente dele, entendê-lo, compreendê-lo. O Senhor me disse aqui, tem pessoas que estão vivendo uma vida de por que, Senhor? Por que, Deus? Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Se vivemos uma vida insatisfeita, quero dar um recado: nós não amamos a Deus. Se nós levamos uma vida insatisfeita, nós não amamos a Deus. A nossa mente é espiritual ou ela é uma mente carnal? Desistimos quando enfrentamos um não ou recebemos um não da parte do homem. E aí nós temos várias promessas dizendo: sou contigo, estou contigo nesta caminhada, eu vou te dar vitória. Aí recebemos um não da parte do homem, nós dizemos assim: não tem jeito, eu acho que a minha vida não vai prosperar, nada vai fluir. E deixamos de acreditar nas promessas. Qual que é o mal que estamos vivendo nesses últimos dias? Falta de fé. Vir para a igreja não quer dizer que tem fé. Cantar um louvor não quer dizer que temos fé. Tomar uma ceia ou se batizar nem sempre vai dizer que temos fé. Fé é quando tudo diz que não, nós ouvir uma voz dizendo: prossiga, vai em frente, aleluia, oh glória. Só assim, irmãos, nós vamos estar pautados dentro deste versículo.
cuidamos ter a mente de Cristo. Pregadores, ministros do Evangelho, intercessores, quantas das vezes a gente se depara com uma situação, a gente olha e diz: e se eu profetizar e não acontecer? Falta de mente de Cristo. Aleluia. Não sei se vocês estão entendendo. Quando das vezes o inimigo coloca dúvida na mente, e ele só consegue fazer isso na mente que não é mente de Cristo. Aleluia. Porque ele estava lá no deserto, o corpo físico frágil, porque a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito tem que estar pronto. Quantos pratos o inimigo ofereceu, mas a mente estava conectada com Deus. Aleluia. E ele venceu o adversário no deserto. E quando o inimigo vai embora, irmãos, os anjos vêm e lhe servem. Eu sei que as pelejas, o desafio desses últimos dias tem sido árduo, mas se temos a mente de Cristo, nós vamos vencer o desafio. Quem está desempregado vai vencer o desemprego. Quem está enfermo vai vencer a enfermidade. Quem está com problema dentro do lar vai vencer esses problemas, essas dificuldades. Aleluia, glória, porque Jesus Cristo diz que tudo é possível aquele que acredita. Aleluia. Jesus creu, ele precisou crer para ser autor e consumador da fé. E nós estamos reunidos aqui nesta noite para que Deus venha despertar esse sentimento, ou este dom chamado fé. Irmãos, quando Jeremias estava preso por profetizar que Deus não estava contente com o rei da época, Deus estava muito triste, a cidade foi destruída. Jeremias estava vivendo um momento muito difícil, e Deus falou para ele assim: ó, vou te mandar o teu parente até você, e ele vai te vender um campo. Compra o campo. Aleluia. Mas para que comprar um campo em uma cidade destruída? Para que comprar um comércio numa cidade falida? Aí vem a profecia: eu vou restaurar esta cidade, eu vou restaurar este povo. Jeremias, ele pega as suas economias, compra o campo, arruma a testemunha, sela o alto da compra, guarda e espera Deus cumprir a promessa. Aleluia. Irmãos, nós estamos vendo nesses últimos dias pessoas acreditam bastante, tem uma fé positiva, enquanto estão dentro da igreja, quando tem alguém profetizando, só que a profecia, o que Deus tinha para ele, falado para ele, Deus parou de falar e ele teve que acreditar. Nós estamos vivendo o dia que as pessoas estão dentro da igreja, enquanto tem alguém ministrando, eles estão fervorosos, acreditando, mas saem da igreja para fora, o inimigo sopra e a fé desaba. Mas Jesus no deserto permaneceu crendo. Aleluia. Jesus sendo traído, a visão dele estava mais à frente, ele sabia que aquele momento ia passar, e ele tomaria a chave do inferno, da morte. Aleluia. Ele faria uma missão muito grande, porque, aleluia, a Bíblia diz que ele pregou aos espíritos, aleluia, os espíritos que estavam em prisão. Então ele realizou uma obra muito maior quando ele estava ainda no seio da terra. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, nós temos que crer. Tem pessoas que pregam, mas não estão nem acreditando naquilo que prega. Tem pessoas que cantam, mas não estão acreditando naquilo que cantam. Tem pessoas que estão orando, mas não estão entendendo, não estão acreditando que as suas orações estão chegando diante de Deus. Mas hoje, nesta noite, Deus nos reuniu aqui, irmãos, para nos trazer um despertamento, aleluia, e para mim dizer para a igreja, que não é no meu tempo, nem no teu, é no tempo de Deus. Ele está presente, Ele está te ouvindo, Ele já falou que vai fazer,
Nós precisamos esperar. Esperar acreditando. Deixa eu dizer algo para a igreja. Você já viu pessoas que ficam o dia inteiro no telefone? Ora por mim. Aí você acaba de orar, liga para o outro, ora por mim. Essas pessoas não acreditam. Estão correndo atrás de oração, mas não creem. Porque basta uma palavra apenas, para Jesus operar um milagre. O leproso desce, Jesus desce do monte, o leproso chega, se prostra e diz: se tu quiseres, olha a oração dele, se tu quiseres, Senhor, tu pode me tornar limpo. Jesus diz: quero. Uma pouca palavra, e o milagre aconteceu. A mente de Cristo não duvida, a mente de Cristo não julga, a mente de Cristo não se ensoberbece. A mente de Cristo, irmãos, aleluia, nos inspira a sermos fiel e acreditar no invisível, acreditar no impossível. Os crentes de outrora, era impulsionado a caminhar pela presença de Deus e pela palavra. Os crentes de hoje só conseguem caminhar se Deus está dizendo assim: vamos, estou te abençoando, sou contigo. Eram comidos pelos leões, mas estavam lá. Eram presos, mas estavam lá. Aleluia. Eram decapitados, mas estavam lá, acreditando. Mente de Cristo, aleluia. Sabendo que o corpo, se tombasse a campa fria, o espírito estava pronto para encontrar com Deus, aleluia. E hoje eu quero dizer nesta noite, segundo esta palavra, segundo o que Deus colocou no meu coração, irmãos, o que é que nos motiva a caminhar? O que tem te motivado a prosseguir? Não são as bênçãos, tá? Mas as promessas. As promessas, ela nos motiva a prosseguir. Eu vejo aqui a irmã dizendo aqui que está vendo a mão de Deus, que Deus está fazendo, mas se não tivesse uma promessa, e a igreja precisa de crer na promessa. Vamos lá, irmão, já vou encerrar. O homem construtor da arca, Noé, Deus falou com ele, não havia dilúvio, não chovia tanto, faz uma arca aí no cume do monte. Ele fez uma arca, ele caprichou num lugar seco, aproximadamente 120 anos construindo a arca. Já pensou? Nesses 120 anos não choveu, não alagou. Ele poderia ter desistido, mas ele teve uma mente abençoada. Deus falou, ele acreditou, e o inimigo não colocou dúvida. A Bíblia não vai dizer claramente, mas quantas pessoas dizem para ele: tu é doido, não vai chover, não vai ter dilúvio, isso não vai acontecer. Mas a mente, ligada no trono. Aleluia. O que a igreja precisa é de ter fé, saber esperar. O dilúvio só veio depois que a arca estava pronta. O que Noé construiu através da fé salvou a vida dele, salvou a família dele, aleluia. Eu quero profetizar nesta noite, se temos a mente de Cristo. Qual foi a oração que Cristo fez pelos discípulos dele na época, pelo povo que seguia, aleluia? Eu peço que não tire do mundo mais barato do mal, porque todos aqueles que o Senhor me deu não venham a se perder. Todos aqueles que estavam na responsabilidade de Noé não se perderam, mas adentraram pela porta da arca. A porta se fechou e Deus cuidou dele, aleluia, como um pai cuida do seu próprio filho. Mente de Cristo, nós temos que crer, irmãos. Se nós não acreditarmos,
nós estamos apenas perdendo o nosso tempo. Mas Jesus Cristo diz: se creres, verás a glória de Deus. Vai orar por alguém? Creia. Não deixe a dúvida entrar no coração. Deus vai te usar na profecia? Creia. Entenda o que Deus coloca no meu coração aqui hoje, irmãos. Quantas mensagens, quantos louvores. Mas muitas das vezes saímos da porta para fora, e aí o inimigo já sopra na mente. E o que acontece? Não acredita mais. Nós precisamos crer, acreditar. Temos a mente de Cristo. Amém, igreja? Não deixe nada, não deixe o inimigo soprar da tua mente as promessas. O que Deus disse para Abraão? Será pai de multidão. Aí Deus faz a obra na vida de Abraão, já aproximadamente com 100 anos. Sara estéril, ela gera, aleluia. Aí Deus diz assim: me dá o teu filho, o teu único filho, eu quero em sacrifício no altar. Abraão acredita, aleluia. Oh Deus tremendo, que se Deus aceitasse, porque Deus não aceita sacrifício de pessoas humanas, de seres humanos, aleluia. Mas se Deus então aceitasse, até da própria cinza, aleluia, Deus poderia cumprir uma promessa, ressuscitar o teu filho e dar continuidade. Aleluia. E eu vou dizer, não é falta de cultuar, não é falta de dizimar, não é falta de ofertar. Às vezes levamos uma vida agora de rotina, não conseguimos nem ficar em casa, porque chegou a hora do culto, eu tenho que estar no culto. Mas está faltando fé. Pastor, me explica. Irmãos, eu vou explicar certinho. Quantas pessoas dentro da igreja, mas não creem, não acreditam. Como é que Deus vai operar o milagre? Precisamos crer. Amém, igreja? Abraão desce do monte com o filho, porque ele profetiza antes de subir. Deus falou que queria ele em sacrifício, mas ele diz assim: subiremos, adoraremos a Deus e voltaremos. Agora, me mostre para mim, na Bíblia, onde Jesus não creu, onde Jesus deixou ser tomado por uma dúvida. Nós nunca vamos encontrar. O inimigo vai soprar? Vai soprar, mas você vai dizer aqui: não, Satanás, Jesus já falou, Deus me prometeu, Deus já me entregou, eu já tomei posse. Não sei se vocês estão entendendo. Quantas das vezes, irmãos, aleluia, está na mão das pessoas já. As pessoas dizem: não vou conseguir pagar, eu vou ter que devolver. Irmãos, tomou posse, abraça. Anagamando de que devashéria. Aleluia, temos que acreditar de uma maneira sobrenatural, porque, aleluia, para muitos fé é loucura. Loucura. Quantos passam aí na frente e dizem: esses crentes são loucos, ficam gritando, Deus não é surdo. Mas o irmão tem fé que ele vai gritar, Deus vai ouvir? Deixa o irmão gritar. Se o irmão tem fé que ele vai só movimentar os lábios, como a mensagem, como pregou a serva Deus Ana, só movimente os lábios, Deus vai ouvir. Amém, irmãos? Estou encerrando. Jesus ressuscita e diz: ficai em Jerusalém. Ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Foram os 500 que foram cheios do poder. 380 já tinha pulado fora, mas 120 permaneceu, acreditando
Aleluia. Não foi na hora, não foi no momento que Jesus falou. Aleluia. Eles prosseguem orando aproximadamente 10 dias. Senhor, manda o teu poder. E aí vem um de repente, e todos foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Qual que é o problema hoje, pastor? Uma geração que não sabe esperar. Queriam para ontem. E aí quando coloca algo no micro-ondas, coloca 30 segundos, com 15 desliga, porque não sabe esperar. Nós somos assim. Irmãos, nós somos assim. Mas quem tem mente de Cristo, consegue esperar em Deus. Quem tem mente de Cristo, aceita o tempo de Deus. Quem tem mente de Cristo, não deixa o inimigo soprar. Aleluia. E não desiste do propósito. Quem tem mente de Cristo vai até o fim. Iniciou a caminhada, se teve arrancada boa, prossiga. Aleluia. Não pare, não olhe para trás. Aleluia. Olhe para o alvo. Jesus, ele é autor e consumador da fé. Para quem devemos olhar? Para Jesus. Não é para o pastor Clemente, não é para o presbítero Reginaldo, não é para o músico Oséias, Maico, não é para o pastor Marcos, é para o autor e consumador da fé. Porque todos os momentos que olhamos para o homem, vemos a falha, Satanás sopra. Deixamos de crer, deixamos olhar para Jesus, mente de Cristo. Olha para a cruz, olha para o Calvário. Quando sai, quem sabe, ó, irmão, Jesus está te curando. E aí chega em casa, a enfermidade dá aquela latejada, diz assim, mas o pastor disse que eu estava sendo curado. Será, meu Deus? Não diga assim, não, eu estou curado, sai daqui, Satanás. É assim que funciona. Ela mandou de que bedevas. Eu não sei se a igreja está entendendo. Mente positiva, não uma mente negativa. O negativismo, o pessimismo tem acabado com famílias inteiras, com igreja, com empresas. Mas uma pessoa que pensa positivo, ele consegue vencer. Amém, irmãos? Ele consegue atingir e conquistar os objetivos. Ele pensa positivo. Vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar certo. Pastor, quem pensou tão positivo assim? Vou procurar uma mulher aqui na Bíblia. Sunamita. Vai bem com teu marido? Vai bem? Vai bem com teu filho? Bem também. Vai bem contigo? Maravilhoso. Estava bem? Não estava bem? Aleluia, Jesus. Ela disse para o profeta, eu não pedi um filho, mas Deus me deu, o diabo não vai levar. Quem está entendendo? Mente positiva. Eu não pedi, homem de Deus, eu pedi algum filho? Não pedi, mas agora é meu, eu quero. Aleluia. E lá vem Eliseu, lá vem Eliseu. Ressuscita o filho da mulher e entrega para ela. Aleluia. Se Deus te deu, é teu. Se Deus prometeu, não cumpriu, espere. Jesus diz na sua palavra, diz que pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não hão de passar. Cremos e veremos Deus concluir sobre as nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário entender que Ele existe. É só isso, pastor? Eu creio que Deus existe. E também é galardoador. Ele dá bênção, Ele traz vitória, Ele dá galardão para aqueles que o buscam. Se coloquem de pé. Nós vamos orar a Deus. Jesus,
Ele está o tempo todo conosco. Você está lá na tua casa, Jesus está lá. Você está lá no trabalho, Jesus está lá. Está dentro de casa, onde você estiver, Jesus está presente. Temos que crer isto. Quantas pessoas se sentindo sozinho, quantas pessoas se sentindo vazio, mas Jesus sempre está presente. É como se o pastor falasse assim: Jesus está aqui, igreja. A igreja tem que acreditar que Jesus está, senão não tem milagre. Amém? Mas esta presença que está aqui vai mudar a tua história hoje. Você crê? Vai mudar a tua vida hoje. E eu sei que é uma batalha muito grande na mente. Eu não vou nem chamar aqui na frente. E a presença vai te tocar aí. Amém, irmãos?